Imagine uma máquina tão grande que precisava de uma sala inteira só para funcionar. Ela não tinha tela colorida, não rodava jogos, e muito menos cabia na sua mochila ou no seu bolso. E mesmo assim, foi considerado uma revolução tecnológica em sua época. Essa máquina não era apenas um computador, era o símbolo de um novo mundo que estava prestes a nascer. Mas como chegamos do gigante que ocupava salas inteiras até o computador que você usa agora para me assistir? Hoje eu vou te contar a fascinante história do ENIAC e de outros computadores gigantes que marcaram o início da era digital. Uma jornada que mistura guerra, ciência, genialidade e até certo drama humano. Prepare-se, porque você vai descobrir como o que parecia ficção científica há 80 anos atrás se transformou em parte essencial da sua vida. O início da revolução tudo começa nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. As potências mundiais precisavam de cálculos complexos para prever trajetórias de mísseis, estatísticas militares e até estratégias de defesa. Mas na época não havia computadores como conhecemos hoje. Havia pessoas chamadas de computadores humanos, geralmente mulheres altamente treinadas para fazer contas complicadas com lápis, papel e réguas de cálculo. O problema era que os cálculos levavam tempo, e no campo de batalha, tempo era literalmente vida ou morte. Foi nesse cenário que nasceu a ideia de criar máquinas que pudessem acelerar esses processos. Assim surgiram os primeiros computadores eletrônicos, entre eles o lendário ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Construído nos Estados Unidos em 1945, o gigante de ferro e válvulas. O ENIAC era impressionante. Tinha cerca de 30 metros de comprimento, pesava 30 toneladas e consumia energia como uma pequena cidade. Para você ter ideia, ele possuía 18.000 válvulas a vácuo, que eram como pequenos interruptores que ligavam e desligavam para formar cálculos. Só que essas válvulas queimavam constantemente, e era comum a equipe de engenheiros precisar substituir dezenas delas por dia. E onde esse monstro ficava? Em uma sala inteira, equipada com sistemas de ventilação especiais para evitar o superaquecimento. Ao entrar nesse ambiente, parecia mais que você estava em uma usina elétrica do que diante de um computador. Como ele funcionava hoje em dia, você abre um aplicativo com um clique. Mas no ENIAC. As programadoras precisavam reconectar cabos enormes manualmente e configurar milhares de interruptores para cada tarefa. Imagine precisar reprogramar fisicamente a máquina só para mudar de cálculo. Era um trabalho quase artesanal. Mesmo assim, o ENIAC foi um salto gigantesco. Ele conseguia realizar em segundos cálculos que levavam horas ou até dias para um ser humano fazer. Isso foi crucial não só para fins militares, mas também para avanços científicos em áreas como meteorologia, energia nuclear e até cálculos espaciais. O papel das mulheres esquecidas, um detalhe curioso, e muitas vezes apagado da história menos, é que as primeiras programadoras do ENIAC foram 6 mulheres brilhantes: Jean Bartik, Kathleen Antonelli, Marlene Meltzer, Ruth Teitelbaum, Frances Spence e Frances Snyder Holt. Elas não só aprenderam a operar aquela máquina complexa, como também criaram as bases da programação que usamos até hoje. Infelizmente, durante muito tempo, seus nomes ficaram de fora dos livros de história, enquanto os engenheiros homens recebiam crédito. Só décadas depois suas contribuições foram reconhecidas. Do tamanho de uma sala ao tamanho de uma mesa, o ENIAC abriu caminho para outros computadores da chamada primeira geração, que também ocupavam salas inteiras e funcionavam com válvulas. Mas na década de 1950, veio uma grande mudança: o transistor. Muito menor, mais barato e mais confiável que as válvulas. Ele permitiu a construção de computadores mais compactos e rápidos. Assim nasceram os primeiros computadores comerciais, os CEDOS por bancos, empresas e universidades. Ainda eram máquinas enormes, mas já começavam a deixar o ambiente restrito das Forças Armadas. Uma corrida pela miniaturização. Com o passar das décadas, a tecnologia foi se tornando cada vez mais compacta. Do transistor, passamos aos circuitos integrados, que permitiram colocar milhares de componentes em uma única peça. Depois, veio a revolução dos microprocessadores, que colocaram o cérebro do computador em um chip do tamanho da unha. Esse avanço mudou tudo. O que antes precisava de uma sala inteira, agora cabia em cima de uma mesa. E em pouco tempo, passaria a caber dentro de uma mochila. E depois, no seu bolso. Pergunta para engajamento: você já parou para pensar como seria viver em um mundo sem computadores, sem celulares, sem internet? Como você acha que seria sua rotina, hoje, se ainda estivéssemos na era das máquinas gigantes de válvulas? Curiosidade sobre o ENIAC e seus contemporâneos.
O ENIAC custou cerca de $500 mil da época, menos algo equivalente a mais de $7 milhões hoje. Ele podia executar 5.000 operações por segundo. Um número minúsculo, comparado aos bilhões de cálculos por segundo dos computadores atuais. O calor gerado pelas válvulas era tanto que os engenheiros brincavam, dizendo que, no inverno, a sala do ENIAC dispensava aquecedor. A primeira tarefa real do ENIAC foi calcular tabelas de trajetória para a artilharia do Exército dos Estados Unidos da América. Outro computador da época, o Colossus, construído na Inglaterra, ajudou a decifrar códigos secretos dos nazistas, mudando o rumo da guerra. O impacto cultural: esses computadores gigantes não só mudaram a ciência e a guerra, como também mudaram a forma como pensamos o futuro. Naquela época, imaginar uma máquina que pensava parecia coisa de ficção científica. Filmes, livros e histórias de ficção começaram a explorar o tema das máquinas inteligentes, algo que continua até hoje. E mais do que isso, eles abriram caminho para a criação de uma indústria bilionária que transformou a economia mundial. Empresas que surgiram nessa época, como a IBM, moldaram a história da tecnologia. O futuro que nasceu do passado hoje, quando olhamos para nossos notebooks, tablets e smartphones, é quase impossível acreditar que tudo começou com um monstro de 30 toneladas, que ocupava uma sala inteira. Mas foi exatamente essa transição que mostrou o poder da inovação. O ENIAC e seus sucessores provaram que a tecnologia podia evoluir de forma exponencial. E essa mesma lógica continua hoje, com a inteligência artificial, os supercomputadores quânticos e tantas outras inovações que parecem saídas de ficção. E essa foi a história do computador que ocupava uma sala inteira. Um marco que transformou o mundo e abriu caminho para tudo que temos hoje. Mas você sabia que, ao mesmo tempo em que esses gigantes estavam sendo criados, existia uma corrida secreta para construir máquinas ainda mais rápidas, capazes de quebrar códigos e mudar o rumo da guerra? Essa é outra parte fascinante dessa história, e é justamente o tema do próximo vídeo do canal. Antes de ir embora, já sabe. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative o sininho, para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo. O que você achou dessa jornada do ENIAC até os computadores modernos? Fala, pessoal. Hoje vou contar uma história incrível, que mudou o mundo como conhecemos. Já pensou em um computador que ocupava uma sala inteira? Pois é, existiu, e não foi há tanto tempo assim. Imagina só, estamos em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda está se recuperando, e surge uma máquina revolucionária chamada ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Era literalmente um gigante. Pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 167 metros quadrados. Dá para acreditar? Mas o mais fascinante não era só o tamanho. O ENIAC foi o primeiro computador eletrônico de grande escala da história. E sabe como ele funcionava? Com quase 18 mil válvulas a vácuo? Sim! Aquelas que parecem lâmpadas antigas, cada válvula era como um interruptor, ligado ou desligado, representando os números 1 e 0, que até hoje são a base da computação. E tem mais! Vocês já ouviram falar das ENIAC Girls? Eram 6 mulheres brilhantes que programavam essa máquina gigantesca. Frances Bylas, Betty Hoberton, Marlon Westcott, Ruth Lichterman, Betty Jean Jennings, E.K. Elas eram verdadeiras pioneiras numa época em que tecnologia era considerada coisa de homem. O ENIAC surgiu durante a corrida tecnológica da Segunda Guerra Mundial. Os militares precisavam calcular trajetórias balísticas complexas, e fazer isso manualmente levava semanas. Com o ENIAC, segundos. Foi uma revolução completa. Mas claro, a tecnologia não parou por aí. Das válvulas enormes, passamos para os transistores bem menores e mais eficientes. Depois vieram os circuitos integrados, que conseguiam juntar vários transistores num espaço minúsculo. E hoje, temos microprocessadores com bilhões de transistores num chip do tamanho de uma unha. Pensem só, aquele computador gigante de 1946 tinha menos poder de processamento que o celular que você tem no bolso. Agora, é surreal, né? E mudou tudo. A forma como trabalhamos, nos comunicamos, nos divertimos, até a maneira como assistimos vídeos aqui no YouTube. É incrível pensar que em menos de 80 anos passamos de uma máquina do tamanho de uma sala para computadores que cabem na palma da mão. E o mais legal, essa evolução continua acontecendo. Quem sabe onde estaremos daqui a mais 80 anos? Se você curtiu essa viagem no tempo da computação, deixa seu like. Compartilha com aquele amigo que ama tecnologia e se inscreve no canal para mais histórias fascinantes como essa. Nos vemos no próximo vídeo.